Minha diretoria, o Fogão consegue deixar o Campeonato Brasileiro mais emocionante mais uma vez. Se você olhar pelo olhar só do torcedor do Botafogo, sem considerar que o Palmeiras ontem teve uma dificuldade muito semelhante, você vai olhar e falar assim, porra, contra o Criciúma e hoje são 4 pontos, esses 4 pontos me permitiriam até perder pro Palmeiras e pro Botafogo, pro Internacional, os 2 jogos mais difíceis, e ainda assim eu seria campeão brasileiro. Então, evidentemente que sim, né, para avaliação do Botafogo, dá para olhar para esses jogos e falar, porra, deixei de novo a possibilidade de matar o campeonato em 2 jogos importantes. Não quer dizer que vai perder, não é isso, não está definido, muito pelo contrário, o Botafogo ainda é favorito, tem 4 pontos na frente, mas são 2 oportunidades muito grandes e evidentes do Botafogo conseguir garantir o título e que o Botafogo de novo acaba tropeçando. Foram 6 chances claras de gol, 30 finalizações, muito parecido com Palmeiras e Grêmio, com a diferença que hoje era o Cuiabá, né? Ontem era o Grêmio, que é um pouco menor que o Cuiabá no campeonato. O Botafogo tentou, se jogou pra cima, fez de tudo. Hoje, no futebol de hoje, quando um adversário não quer jogar, o jogo é muito difícil, porque hoje fisicamente você ocupa todos os espaços, o jogo é muito intenso, muito bem treinado defensivamente e tal. Então, quando um time opta por não jogar, você tem um jogo mais difícil do que quando você joga contra um adversário que se propõe a duelar com você. Então, o Cuiabá foi lá hoje para arrumar um ponto, conseguiu esse pontinho dele, que para ele, para o Cuiabá, é razoavelmente importante, né? Porque o Cuiabá tem 29 pontos, ele ainda não caiu, ele está numa situação bem difícil ali, mas ele respira um pouquinho, e o Botafogo fica a 4 pontos do Palmeiras, mas com um saldo de gols hoje muito parecido dos dois, mas ainda é melhor o do Palmeiras. Esses 4 pontos, hoje o palmeirense faz a conta seguinte, olhando pelos 2 ângulos. O ângulo do Botafogo eu tenho 4 pontos na frente, eu não poderia ter perdido esses 4 pontos que eu deixei agora em casa. O olhar do torcedor do Palmeiras eu tenho 1 ponto atrás. Por quê? Porque eu tenho um jogo em casa contra o Botafogo, ou seja, depende de mim ganhar esse jogo e tirar os 3 pontos. Então, pro palmeirense, o campeonato agora ficou. Em que momento o Botafogo vai botar o time misto? Em que momento o Botafogo vai jogar para focar na Libertadores? Vai ser contra o Galo lá? Vai ser no meu jogo? Vai ser contra o Internacional? Vai ser na última? Em que momento vai acontecer isso? Né? Em algum momento o Botafogo vai jogar, provavelmente, em algum momento o Botafogo vai poupar um jogador ou outro, porque ele tem uma decisão da vida dele no dia 30. Então o Palmeiras conta com o resultado dele e esperar que isso aconteça. Mas, por outro lado, o Palmeiras também está tendo dificuldade de fazer gols e ganhar alguns jogos que ele tinha a obrigação de ganhar. Então o campeonato vai virando uma roleta russa. E nesse bololô, o Fortaleza com 60 pontos vai jogar essa rodada, pode ir para 63 e também está na briga, porque afinal de contas, né, por mais que o Fortaleza não tenha força de elenco que tem Palmeiras e Botafogo, como pontuação, o Fortaleza está ali. Internacional de 59, Flamengo 58, Flamengo tem um jogo a menos ainda, pode ir para 61 pontos. Acho que é um pouco de exagero colocar esses times na briga agora, mas não tem absolutamente nenhum argumento que diga que daqui 3 rodadas não pode ter um bolo ali com 4, 5 times brigando, se o Botafogo e o Palmeiras, né, acabarem perdendo pontos mais fáceis pela frente. A sequência do Botafogo, ela não é desesperadora, a sequência agora, mas depois o Botafogo tem um momento difícil. O Botafogo agora tem o Atlético Mineiro fora, eu não sei como é que o Botafogo vai para esse jogo, se o Botafogo vai com todo mundo, se ele entende que é uma prévia da decisão e, portanto, é melhor você não perder para psicologicamente não afetar. Depois ele recebe o Vitória em casa, que está desesperado, mas não está conseguindo ganhar nem em casa do Corinthians, então muito provavelmente o Botafogo consiga, embora possa ser outro jogo igual a hoje. Aí tem o Atlético Mineiro fora da final da Libertadores e depois dessa final de Libertadores, o Palmeiras e o Botafogo deve ser antecipado, né? Ainda tem o Internacional fora e o São Paulo em casa. O São Paulo aqui provavelmente vai ter resolvido a parada dele. E o São Paulo não deve gerar dificuldade porque ele não quer ver o Palmeiras campeão. Então, esse último jogo aqui, se o São Paulo não tiver um grande objetivo, esse jogo é razoavelmente fácil. Só que se o Fluminense tiver com a vida dele resolvida, o jogo do Palmeiras também é fácil. Porque o Palmeiras joga joga o último jogo dele contra o Fluminense, que também não vai querer ver o Botafogo campeão. Então nós temos alguns cenários aí que dependem de outras coisas. O Palmeiras pega o Bahia fora, que está muito mal, e o Atlético Goianiense praticamente rebaixado fora de casa. São 2 jogos que o Palmeiras pode se enrolar, mas são jogos que ele é favorito. Recebe o Botafogo em casa, o Cruzeiro fora, dias depois, uma semana depois do Cruzeiro ter jogado a final da Sul-Americana. O que significa isso? Que se o Cruzeiro tiver ganhado a Sul-Americana do Racing, o Cruzeiro não precisa jogar a vera os jogos finais do Campeonato Brasileiro. Vai rolar manhaca. Aquela do tipo, já tô na Libertadores, não tem nada que eu possa conquistar aqui. Então facilita razoavelmente pro Palmeiras se o Cruzeiro ganhar a Sul-Americana. Afinal de contas, não estamos falando de título brasileiro, estamos falando de uma vaga que o Cruzeiro já teria conquistado. E o último jogo, Palmeiras e Fluminense, em casa, onde o Palmeiras é melhor que o Fluminense, obviamente. O Fluminense pode estar jogando o jogo da vida ou não. Sinceramente, eu não consigo acreditar até agora que o Fluminense está vivendo o que está vivendo com o time que tem, mas
pode ser um jogo decisivo. Se não for, provavelmente é o mesmo cenário de São Paulo e Botafogo. É um time querendo falar, pô, deixa eu facilitar aqui porque eu não quero meu rival campeão, se não vai agregar nada pra mim, né? Disputar vaga na Sul-Americana, porra, cara, sinceramente eu não acredito muito que tenha time grande no Brasil que dispute vaga na Sul-Americana. Eu acho que a vaga na Sul-Americana acontece assim, tive um ano de bosta, não fui rebaixado, tá aqui sua vaga na Sul-Americana. É isso, né? Ninguém disputa essa vaga, não é uma coisa grandiosa e tal. Botafogo hoje, só pra finalizar, não fez um jogo ruim, não é o jogo que você pode chegar e falar, pô, que merda, o Botafogo não jogou nada, não é isso, mas é evidente que não dá pra negar, e nem o botafoguense vai negar, quer dizer, ele vai negar porque ele tá falando em público, né, mas ele dentro dele tem aquela coisa de, pô, de novo, mas não é possível, será? O campeonato bateu na minha porta 2 vezes, Criciúma e hoje, e eu não peguei nenhuma das duas, e agora vamos entrar no momento de decisão contra os jogos fora de casa, contra adversários fortes e com uma final de Libertadores. É óbvio que o botafoguense tá com essa porra dessa pulga atrás da orelha. A grande sorte do botafoguense neste momento é olhar pro outro lado e falar, porra, a bola do Palmeiras também não tá entrando. O Palmeiras também tá com dificuldade, não é um Palmeiras voador que tá vindo avassalador tomando ponto todo mundo. Quem tá numa retomada grande é o Flamengo. O Flamengo tem uma retomada considerável nesse momento. Ele pode ganhar esse jogo a menos dele e ficar a 7 pontos do Botafogo. Porra, 7 pontos é muita coisa em 5 jogos. Mas, né? Se tem algum time ali que tá crescendo nesse momento, é o Flamengo. O resto tá tudo mais ou menos estagnado. O Internacional também, mas o Inter tá mais atrás, já tá 10 pontos atrás. Então, eu não vejo grande ameaça. Não acho que o Fortaleza vai passar os dois. Não acho que o Flamengo. Acho que a briga vai ficar entre Palmeiras e Botafogo. Mas, ao contrário do que a gente imaginou, depois da goleada do Botafogo contra o Vasco e da derrota do Palmeiras pro Corinthians, os jogos em sequência não aconteceram aquilo que todo mundo esperava, que era o Palmeiras bateu o Grêmio, mas o Botafogo bateu o Cuiabá, porque depois vinha a sequência mais difícil do Botafogo. Não, o Botafogo vai para a sequência difícil dele, não tendo batido o Cuiabá, e o Palmeiras tendo batido o Grêmio recuperado em relação... o Botafogo empatou, tá, gente? Ele fez um ponto antes que alguém... perdeu, voltou para 3, não, ficou 4, porque ele fez um ponto hoje com o empate. Mas, né... inegável que as possibilidades estão batendo na porta e passando na frente do Botafogo, o Botafogo não está pegando, só que também é inegável que essas possibilidades também já passaram pelo Palmeiras. O Palmeiras teve empate contra o Bragantino, o Palmeiras também teve lá os seus tropeços, né? O Corinthians evidentemente não é o caso, mas também teve os seus tropeços, de modo que o Campeonato Brasileiro vai ficando muito emocionante pro finalzinho e a gente pode ter talvez uma última rodada aí decisiva, talvez com os adversários diretos dos envolvidos tendo que decidir o título entre os seus rivais. Tá, ficou longe de estar decidido. Eu achei que hoje o Botafogo botava uma mão na taça. Tirou. Ficou só com 3 dedinhos ali. Mas tá na mão dele ainda. Tá mais perto dele do que do outro.